Olá, Luiz, tudo bem? Oi, André. Dessa vez foi rápido. Tudo bem? Foi bem rápido agora. Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Boa noite. Vamos aguardar só uns minutinhos, o pessoal chegando, né? A gente entrou Uhum. aquela hora para fazer o teste, muita gente acabou entrando, né? Mas agora é oficial. É, muito empolgado para falar um pouquinho sobre esse assunto com você. Eu botei até uma colinha aqui, são tantos ODS, né, que eu botei uma colinha aqui para quando É eu for falar algum verdade. específico, para não errar o nome, que são 17, né? 17, é verdade. E Eu assim, confesso que quando a gente vai alguns chegando numa certa idade, a memória ela vai, né, dando uma uma enganadinha. rateada. É Não é verdade. não é tão boa como quando a gente é mais novo, né, mais jovem, né? É verdade. E aí, muito calor aí, né? Nossa, Luiz, hoje eu vou te falar. Ontem e hoje, tá, porque eu mudei minha área de trabalho, né? A minha área de trabalho era, eu falava que era Harry Potter, eu ficava embaixo da escada, né? Aqui Aham, no meu apartamento passa a escada do vizinho na minha sala, então eu ficava ali embaixo de uma escada. Aí aham. eu mudei a estação de trabalho para dentro do quarto. Nossa Senhora! E aqui, você vê que tá com a cortina, ainda tá sol ainda um pouquinho. E tem uma incidência solar aqui. Tô quase botando uma placa aqui para pegar energia. Ó, o Luciano já está aqui, Olha o Luciano Luciano aí, Roberto. o Luciano. Vem prestigiar a gente aí, colega Você, Luciano. legal. Meus amigos, sucesso. Eu vou tentar, André, ao longo aí da live, ir pegando algumas contribuições do pessoal, né? Mas vou deixar aquele momento final para perguntas, né? Para a gente fazer um fechamento da live. Beleza. Ó, Érica, Clarice, Viviane está aqui. Olha, eu vou te falar, um dia, um feriado aqui no Rio, às 19 horas, tem bastante gente. Não, o pessoal está chegando, né? Às vezes dá aquela curiosidade para saber, né, qual é o assunto, né, o que que o André e o Luiz vão falar, vão aprontar essa noite aí. Eu acho que a gente pode ir começando, André, e até para a gente aproveitar ao máximo esse tempo, né, que Uhum. é curto, assim, mas eu acho que vai ser bem rico, né? Eu vou começar aí com as formalidades, depois eu deixo a palavra com você, tá? Eu tenho um imenso prazer de receber, né, esse grande amigo aí que, né, a vida me deu e apesar de hoje a gente tá longe fisicamente, mas a gente está sempre um aí em contato com o outro, né, os projetos, torcendo um pelo sucesso do outro. Então, é um prazer receber você, André, aqui nesse canal, né, que eu criei aí para justamente gerar conteúdo, gerar informação, aquilo que a gente não teve lá atrás, né? Quando a gente ingressou, ou até antes, né, de ingressar numa faculdade, e também, né, terminando a graduação, né, o que que eu vou fazer, onde eu vou atuar, né? Então, eu tento trazer profissionais que eu considero referência em determinados assuntos, né? Então, você é um deles, e a gente vai falar sobre as 17 ODS e o ensino de Química e Engenharia Química, né? Que foi justamente foi no ensino de Química e Engenharia Química que a gente veio a se conhecer. Eu vou fazer uma abertura aqui, uma apresentação do André. Para quem não conhece, o André ele é professor, né? Professor da Faculdade de Senai CETIC, mestre em Química e Polímeros, especialista em docência em nível superior, pós-graduado em transformação digital da educação, Mentor Educational e Indústria 4.0, o MBI. É pesquisador em novas tecnologias para aprendizado, ferramentas inovadoras para o ensino à distância, metodologias ativas e avaliação de aprendizagem. É um entusiasta sobre ensino híbrido e andragogia, né? Então, não é pouca coisa, não, esse currículo aí. É E, para assim, LinkedIn, esse currículo. nada disso. É,
E assim, André, vou deixar você falar, depois eu me apresento rapidamente, porque eu tenho certeza que algumas pessoas que seguem o seu trabalho também vão assistir, né? Mas queria que você falasse um pouquinho aí, depois eu me apresento na sequência. Primeiramente, Luiz, muito obrigado pelo convite. Me senti muito honrado de participar desse bate-papo. Para mim é uma honra. A gente, né, quando a gente estava no presencial, a gente nunca imaginou que pudesse fazer esse tipo de coisa, né, Luiz? É Verdade. assim, é o que eu digo, né? A única coisa boa que a gente pode tirar da pandemia é justamente essa aproximação das pessoas pelo meio digital, né? Eu acho que é a única coisa boa que a gente pode tirar desse momento aí, e que foi justamente nesse momento que eu acho que, como eu, você e muitos outros profissionais, acabaram se capacitando ainda mais em relação à parte educacional, em relação ao mundo digital junto com a educação. E Verdade. assim, esse nosso tópico de hoje, né, falando dos 17 ODS, tem tudo a ver com esse momento que a gente vive, tem tudo a ver com a gente nesse momento, né, de preocupação com o meio ambiente. E, na verdade, se a gente parar para avaliar, a Terra está cobrando, né? Você olhar Sim, a verdade. quantidade de desastres, né, ambientais, a Terra está começando a cobrar. Coisas que há 10, 20, 30 anos ninguém se preocupava tanto, né? A galera agora está começando, a Terra agora está começando a cobrar isso, né, de maneira drástica, né, e bem forte, né? Então, assim, Verdade. é um pouco preocupante. Não, verdade. A gente está tendo esses eventos climáticos extremos, né? Coisa que nunca foi vivenciada aí na história, né, da Terra, né? Eu acho que hoje é impossível a pessoa não aceitar que o homem sim está impactando, né? E está acelerando esse processo, né, de aquecimento e causando aí tantos danos. E aí, assim, a gente tenta, né, justamente através da educação, né, da formação de futuros profissionais, né, trazer um pouquinho desse conhecimento, criar aquele senso crítico, né, porque eu digo que assim, o profissional ele tem Acender que... aquela chaminha, né, Luiz? Acender aquela chama, né? Para tentar, né, fazer aquela coisinha, né? Ver se, né? É É o verdade. famoso de grão em grão, né? A galinha enche o papo, né? Não tem, a gente vai tentando. É isso mesmo. E assim, eu digo que atuar não só com profissionalismo, né, com ética e profissionalismo, mas também pensando nas gerações futuras, né? O que a gente vai deixar de legado para nossos filhos, netos, né, que vão vir e que vão usufruir desse mesmo ambiente que hoje nós estamos usufruindo. Então, assim, André, eu vou me apresentar rapidinho e depois a gente já inicia, né? Já são 7, 8. A gente já tem Uhum. aí algumas pessoas aqui, né? Alessandro, né? Eu Eu falei já vi aqui do... aqui alguns alunos e ex-alunos aqui para aparecer aqui já. Legal, legal, legal. O professor André é muito querido aí por todos, né? E, assim, André, eu sou Luiz Carlos Assunção, para quem não me conhece, sou engenheiro químico, tenho mestrado na área de química, com ênfase em química ambiental. Tenho duas pós-graduações, sendo uma delas na área de gestão ambiental na indústria. Tenho uma atuação aí com mais de 16 anos, atuando em projetos de engenharia, consultoria de projetos e consultoria na área ambiental. E mais recentemente estou deslocando aí também a atuação para a área de segurança de processo. Sou professor desde 2013, né? E, e aí foi numa dessas oportunidades foi onde eu pude atuar junto do André, né, no Senai CETICT, né, uma instituição aí que a gente que é bem conhecida, bem conceituada. E é um prazer recebê-lo aqui, ó, Josete aqui. Eu estou vendo alguns colegas aqui, muito bom, muito bom. E aí, André, para iniciar a live, né, assim, vai ser um bate-papo, né, esse material, para quem também não puder ficar até o final, né, ou o pessoal que for chegando, isso aí vai ficar gravado, vai ficar disponível. Para iniciar, eu vou só dar o pontapé inicial e vou deixar a bola com você, né, então, assim, de forma bem clara, objetiva, André, assim, o que seriam, né, esses 17 ODS, né, e como se aplica aí no dia a dia, né, no nosso dia a dia? Bom, de forma clara, rápida, né, os 17 ODS foi criado pela ONU
por meio da Agenda 2030. Então, eles são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para fazer um apelo à sociedade para que a gente consiga erradicar a pobreza, ter melhores condições sociais, ambientais, paz e prosperidade. É interessante que começa com o primeiro ODS, começa lá com a erradicação da pobreza e vai chegando no final, passando por diversos outros, como educação da qualidade, igualdade de gênero, e vai chegando até a paz, né, e auxílio como se fosse um auxílio global entre as nações. Então, assim, é importante a gente entender que isso foi instituído pela ONU e que tem que ter a participação efetiva, tá, dos estados, municípios e dos países, né? Aí, no caso que eu estou falando aqui é do nosso Brasil, né? No nosso Brasil, devemos ter a participação efetiva dos municípios e estados e do governo federal. Se a gente entrar no site da ONU, a gente vai ver lá que cada objetivo desse tem uma série de metas. E essas metas são aplicáveis aos estados e municípios. E existe um outro canal que eu até sigo, depois, se você quiser depois seguir, que é Estratégias ODS, eles vêm sempre chamando os municípios para esse tipo de apelo. Então, assim, a gente tem já alguma coisa já pautada, algumas metas alcançadas, mas tem muito, muito ainda para fazer, muita coisa. Imagino. Imagino, né? Realmente é um compromisso, né, de toda a humanidade aí em prol aí da continuidade, né, da gente poder viver, né, de forma que não cause mais e mais danos do que já foram causados, né, que a gente erradique a pobreza, né, imaginar que hoje, né, a gente está em 2022, né, países, né, que ainda vivem à beira da fome, da miséria, né, sem acesso à água. É inacreditável isso, né, Luiz? Você acha assim, tem muita gente que não vê essa realidade, mas assim, por exemplo, a minha mãe veio de família muito pobre, né? Então, onde ela morava, e ainda no local onde ela morava, você ainda consegue ver pessoas à beira da miséria. Isso eu estou dizendo no Rio de Janeiro, tá? Estou dizendo no Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia, né? Verdade. Não, é verdade, André. E a gente chegar aí, né, até ver recentemente, né, teve algumas legislações, né, marco do saneamento legal, que coloca metas, né, de erradicação de lixões, né, de dar acesso à água potável e rede de coleta de esgoto, né? Hoje a gente tem uma parcela da população brasileira que não tem acesso à água potável e rede de esgoto. É inadmissível, né? Nós, assim, que temos aí um olhar, né, mais crítico, né, é inadmissível isso, né? E a gente vê, né, quando eu vejo uma notícia assim, que o homem, os milionários aí estão investindo em ir para Marte, para a Lua, não sei, eu acho assim, nossa, tem tanta gente precisando aqui, né? Vamos fazer o nosso mundo melhor, né? Assim, vamos para Marte, vamos deixar isso aqui, já tá ruim mesmo, né? Deixa para lá, né? Deixa para lá, né? Mas é engraçado que essas ações, esses marcos, né, são interessantes, mas me preocupa muito que se fica muito no papel, Luiz, sabe? Eu acho que isso fica muito no papel. E assim, a gente precisa realmente ser fiscal, primeiro ficar fiscalizando a vida dos outros, fiscalizando o Instagram, vendo, né, esses programas aí que estão bombando, todo ano acontece. A gente precisa também, seria interessante fiscalizar essa parte toda relacionada a isso. Como é que pode, em 2022, ainda ter municípios que não têm saneamento básico? E eu estou falando aqui, sim, região sudeste. Eu fico pensando lá para cima, né? A minha realidade é a região sudeste e não estou desmerecendo outras regiões, mas é a região que eu tenho mais contato. Mas se você parar e tirar o véu, você vai ver que Nordeste, região Norte, está tudo ali, né? Ainda precisando dessas coisas. É inadmissível. E aí não é falta de dinheiro, Luiz. Não é falta de dinheiro. É falta de vontade. André, ó, a gente já teve duas colaborações aí, aqui. Um aluno meu aqui botou aqui, Luiz. Ó. Teresópolis não tem coleta de esgoto. Aí, ó, um ex-aluno meu. Então é uma informação importante. E eu tenho uma informação adicional, porque lá em Teresópolis também tem algumas questões com resíduos, né? E aqui a gente tem uma presença ilustre do Alessandro, que ele está acompanhando da cidade de Cantá, em Roraima. Então, Roraima, eu vi.
A gente está indo longe, né? Eu vi aqui a Mônica também, que está lá de Portugal acompanhando. Então, assim, a gente está indo longe com essa Muita live. responsabilidade. Não, eu tive recentemente, só para até trazer uma informação, você falou aí de regiões, né, no Norte, Nordeste. Eu tive recentemente viajando a trabalho para o Pará. E eu fui visitar, né, uma instalação industrial no interior do Pará. E aí você vê, né, como tem as desigualdades. Aí, se a gente fala hoje, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, da desigualdade, lá fica muito mais claro, né, essas desigualdades. Uma coisa assim, inimaginável, né, o Alessandro está falando aqui, a honra é nossa. Legal, legal. É isso, André. A gente tem, né, um desafio muito grande pela frente, né? E aí eu acho que entra um segundo ponto aí, né, da nossa live, que é justamente a educação, né? Eu sei que depois você vai querer falar um pouquinho dos 17 ODS aí que você comentou que está aí, né, a colinha, mas a gente usa a educação justamente para levar essa informação, né, para um futuro profissional, né, uma pessoa, porque a gente não forma só profissionais, a gente forma também pessoas que vão estar, né, a sociedade, né, que vão estar ali, né, também expondo o seu ponto de vista e brigando pelos seus direitos, né, e como sociedade como um todo, né. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre os 17 ODS e também, né, como aplicar isso a nível de graduação, né, e os desafios, né, de fazer levar essa informação. Bom, é interessante mesmo, porque como falando em educação, o ODS de número 4 é educação de qualidade. Então, assim, eu acho que esse é um dos mais importantes, né? É óbvio, né? A erradicação da fome e pobreza, sem isso não adianta, que a gente não tem energia, força, né, para estudar, e uma educação de qualidade. Com a educação de qualidade, eu digo que por meio dela você consegue, né, permear os outros 16, os outros 15 ODS, né, porque eu tenho a questão da erradicação da fome. E assim, mas para que isso aconteça, as instituições, né, elas precisam começar a trabalhar nisso. Uma vez eu assisti uma palestra se eu não me engano, ele é reitor do Grupo Marista, que é o professor Luciano, e ele disse o seguinte, que nessa pegada, utilizando toda a escola, ela deveria ter, pelo menos, se basear em todo o seu conceito pedagógico, e todo o seu plano pedagógico da escola, basear em pelo menos 3 ODS. Escolher dentre os 17. Eu achei essa fala dele sensacional. Isso foi em 2020, no início da pandemia. Que se cada escola escolhesse 3 ODS, era possível melhorar ainda mais. Por que eu falo isso? Eu participei de um projeto ano passado, numa escola, numa cidade aqui do Rio de Janeiro, em Maricá, onde eles fizeram uma coisa chamada Educação 4.0, que eles fizeram lá. E isso caiu muito bem para mim como uma luva, porque justamente com a empresa que eu tenho, né, de divulgação, que é o canal Educação 4.0, e aí eu fiz um processo seletivo pesado e consegui entrar. O que eles fizeram? Eles aplicaram educação financeira, igualdade social, nutrição e educação ambiental. Nessa educação ambiental, eu e uma outra professora, o nome dela é Luísa, a gente simplesmente aplicou os ODS em relação à escola. Então, cada escola, cada aula, a gente elegeu um número de ODS e cada aula a gente aplicava esses ODS junto com os alunos. Luiz, era interessantíssimo. Eu trabalhei com aluno do 6º ano, aluno do 7º ano, 8º ano e 9º ano. A percepção, a diferença de percepções e o interesse dessas crianças em relação a esse assunto dá de 1000 a 0, se a gente falar com qualquer outro profissional hoje em dia. É impressionante, cara. É muito impressionante. Então, o que eu acho de desafio que a gente tem? A gente precisa, como professor, como formador de humanos, é interessante, na nossa prática pedagógica, utilizar alguns desses ODS como pilares. Você me conhece, que eu sabe que eu adoro me meter que a gente brinca em furadas, né? Qualquer projeto que tem relação de meio ambiente, ou que a gente pode trabalhar nesse sentido, dentro da nossa área, que é a nossa área de química, né?
que a gente é dito como um grande poluidor, né? Tem que tirar esse estigma, que a galera da engenharia química, a galera da química só sabe poluir. Não, na verdade, não. A gente tenta evitar isso. E dentre por exemplo, eu gosto muito de utilizar, dentro da graduação ou da pós-graduações, atuar com projetos que possam utilizar resíduos. E aí você tem a questão da produção e consumo sustentável, você tem a questão da infraestrutura e tem a questão da educação, que está gerando, né, fazer os alunos botar a mão na massa. Eu adoro fazer essas atividades que a gente chama de hands-on. Só nisso que eu falei com você, Luiz, eu apliquei aqui agora 3 ODS. ODS 4, Educação de Qualidade, ODS 9, Infraestrutura, e o ODS 12, que é o Consumo e Produção Sustentável. Então, em uma práticazinha de uma aula de laboratório, você consegue aplicar isso tudo. Um exemplo, você sabe que eu sou um grande consumidor de café, né? Sim, você sabe sim. que eu adoro um cafezinho. E eu tenho uma máquina de café. E essa máquina de café é uma máquina bem poluidora, porque ela gera bastante resíduo. Eu tive um aluno de um TCC, acho que foi seu aluno também, o Pablo. A gente utilizou os resíduos não vou falar aqui que eu não estou ganhando nada para isso mesmo, tanto faz. Da Nespresso e da Três Corações e obtivemos biodiesel por meio da borra do café. A gente extraiu o óleo da borra do café e fez a obtenção de biodiesel dentro do laboratório. Excelente. Não, excelente, André. Assim, eu sei o quanto você, né, busca trazer, né, essas práticas, né, mais sustentáveis, né, para o ensino, né, o ensino de química, né, e o resultado eu acho que está aí, né? Você aí se destacando, né, aí, né, participando de vários projetos. Mas é desafiador, né? Você, por exemplo, você que também é da área de polímeros, né, que veio, o plástico hoje, né, é visto também como um grande vilão, né? Pode falar. É o bandido da sensação. É a sensação do momento. Foi essa cola plástica, fica indo e voltando. E eu digo que, na verdade, né, o problema não é o plástico. O plástico foi uma das grandes invenções, né, que a química, né, a indústria química desenvolveu, né, e hoje a gente consegue muitas aplicações e ganhos, né, com relação a peso, a diferentes formatos, né, aplicações com maior resistência ou não, justamente pelo plástico. Né? E aí você colocar a culpa no plástico, não. A culpa está em quem não sabe, né, aproveitar todo o potencial que existe naquele material. Quem pega aquele material ali, né, às vezes um material descartável, e descarta num lixão, né, num vazadouro, né, não dá uma destinação correta para esse material, que ele pode sim voltar para a cadeia, né, e a gente fala hoje muito do conceito, né, de economia circular, né, que tem aí a ver também com ODS, mas esse consumo sustentável que você falou, né, eu vejo que hoje a gente tem que trabalhar justamente essa questão do consumo, um consumo consciente, né, você consumir, claro, mas de forma consciente, né, você falou aí do café, né, das cápsulas de café, você não vai deixar de tomar seu café, mas assim, eu vou dar uma aplicação final para aquele produto, né, para aquele resíduo, que na verdade ele não... Uma coisa. Sim. Eu não vou fazer propaganda, mas não tem nada a ver. Eu recebi isso aqui da última compra que eu fiz, que eu achei sensacional. Os caras fizeram um kit de lápis e o grafite do lápis é a borra de café. Excelente, excelente. Você vê que algumas empresas... Eles ganham, né, com a imagem, Lu. Então, uma coisa que a gente é importante, né, que as empresas, elas nunca fazem isso só porque elas são boazinhas, né? Tem toda uma questão aí relacionada à questão financeira e à sua imagem. A partir do momento que foi criada essa patente em relação, por exemplo, estou falando dos cafés, né? Em relação ao café, você gerou uma série de resíduos. E aí não cabe mais pegar aquilo e só jogar, né? Só desprezar, só jogar fora. Então, assim, cabe muito a gente pegar isso e dar uma outra, como você falou, né? Uma outra utilidade, né? Fazer ela ser inserida novamente no processo produtivo. E aí eles estão fazendo isso. Agora as cápsulas estão sendo de alumínio reciclado e estão dando outras finalizações, outras destinações aos resíduos,
que eu acho importante. E aí, mas isso é o quê? Porque é por causa da imagem. Quer ver uma outra coisa? Eu adoro, Luiz, água com gás. Você falou de consumo. Cara, eu consumo muito isso. O que acontece? A cada garrafinha dessa aqui, eu estou jogando uma garrafa de plástico no lixo, né? Sim. Então, assim, toda vez que eu consumo a minha água, eu fico pensando nisso, caraca, mais um plásticozinho jogado fora. Atualmente, como eu tenho um sobrinho de menos de 1 ano, tá virando um brinquedinho para ele, eu encho com grãos, então ele fica fazendo chucalho. Então eu tô aproveitando isso aí. Mas não tem mais espaço para isso. Não, Mas é importante, sabe, a gente ter esse consumo responsável e consciente. E assim, e outra coisa, saber que se eu estou utilizando o material e eu vou jogar ele fora, normalmente a gente joga lixo, né, isso vira lixo, a gente tem que saber que aquilo realmente não pode ser reinserido, se aquilo não pode ser reaproveitado, ou se eu tenho a necessidade de estar comprando aquilo. Eu sou muito contra essa questão de que o plástico é o grande vilão. É quem você falou, né? O plástico, na verdade, é a falta de educação em destinar o plástico que transformou esse problema tudo que a gente tem hoje em dia. Sim. Então, se a gente pegar e começar a repensar, por exemplo, tem necessidade. Essa questão de cobrar o valor da bolsa, isso às vezes me irrita um pouco, mas é interessante, porque você começa a repensar por mesmo que seja 5 centavos, né, a sacola, você começa a repensar assim, não, só quero 2, só quero 3. Antigamente fazia o quê? Botava 2, 3 sacolas no mercado, enchia com poucos produtos, ia para casa e virava, as sacolas viravam o quê? Saco de lixo, né? Então a gente começou a repensar, tem até o rapaz falando aqui, os 3 reciclar, reutilizar e reduzir. Essa forma que começou a pesar no nosso bolso, que a gente não está querendo pagar os 5 centavos, né? Então, ela está virando o quê? Uma forma da gente repensar da quantidade de sacolas que a gente muito precisa utilizar. Sim. Não, verdade. Excelente, André. Aqui, ó, o Alessandro já falou, já estou anotando essa ideia para o meu TCC. Eu acho que foi quando você falou lá das cápsulas de café, né, da porra lá para fazer o biodiesel. O Johnny aqui, que foi nosso, assim, eu acho que é seu aluno. Eu não sou meu aluno ainda. Ele deu aqui boa noite. Ele já fez 2 perguntas aqui mas eu vou deixar para o final, tá, Johnny? Você vai ficar até o final para ouvir aqui as perguntas. Não, André, então, eu acho que a gente conseguiu aí varrer, mas aí já fica uma outra pergunta, né? Uma outra ideia para a gente discutir, né? Assim, para você trabalhar esses 17 ou 10, você até comentou já alguma coisa, né? Assim, quais as ferramentas, né, de ensino você utiliza, né, metodologias ativas, né, que você considera aí mais interessante, né, para trabalhar esses conceitos a nível aí, não só graduação, mas você falou, até deu o exemplo de escolas, né, a nível de ensino fundamental, ensino médio, e aí como trabalhar, né, quais ferramentas, né, você indica? Tá. Eu adoro trabalhar com metodologias ativas, mas o mais importante para todo mundo que está assistindo, os professores, a metodologia. A Claudinha entrou. A metodologia ativa ela tem que ter alguma coisa, algum objetivo de aprendizagem. É o que eu fico vendo muita galera assim, eu só trabalho com metodologias ativas. Mas se essa metodologia ativa não tiver um objetivo de aprendizagem, é mais alguma coisa que está sendo utilizada. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com problemas e projetos. Então, a gente tem lá o PBL, o Problem Based Learning ou o Project Based Learning, né? Eu gosto muito de atuar com esses tipos de metodologias. E as ferramentas que a gente pode utilizar são inúmeras que existem por aí. Você tem as ferramentas, eu gosto muito de ferramenta colaborativa, como, por exemplo, o Google Docs, como, por exemplo, a Claudinha. Chegou no momento certo, Claudinha. O Google Docs, o Google Sheets, né, o Padlet, você também tem o Flipgrid, você tem também o Ocklet, são todas ferramentas colaborativas que você faz com que o aluno tenha vontade de se expressar sobre o assunto e você começa a criar engajamento com eles. Eu gosto muito, Luiz, por exemplo, de fazer, como eu falei, né, pegar um resíduo e eu entrego para eles assim, olha, eu tenho esse resíduo aqui. O que a gente pode fazer com esse determinado resíduo
para dar outro tipo de aplicação. Teve uma vez que a galera pegou casca de laranja e fez um difusor. Fizeram lá a extração dos óleos essenciais com etanol, né? E aí fizeram um difusor. Teve um outro grupo que pegou, né, fez uma vez, pegou também o óleo essencial da tangerina e fez uma mistura com borracha, com material polimérico. Então fez um outro material borrachoso, também que na verdade eles trabalharam com o limoneno extraído dos óleos essenciais lá da casca de tangerina. Teve o nosso aluno Pablo, que ele também fez a questão do aproveitamento da borra de café, né? Então, ele aproveitou a borra de café e obteve biodiesel. Eu adoro fazer biodiesel com os alunos, quando a gente pega, por exemplo, óleo de cozinha residual, e aí vai no laboratório e faz um biodiesel. É óbvio, né, que esses materiais, eles, dentro industrialmente falando, eles precisam de toda uma série de tratamento. Mas na questão pedagógica, que é você trabalhar isso com os alunos, você pode fazer isso de forma muito tranquila, porque você não vai aplicar isso num equipamento, você não vai aplicar isso. Isso são só conceitos que você vai trabalhando, que você vai buscando a transformação. Porque o que é química? Né? É a transformação da matéria, né, por meio de uma série de processos. Então você pega esses resíduos e dá uma nova, foi o que o nosso colega Alessandro falou ali, né, faz uma nova reutilização. E aí você tem mais que 3 R's, né? Tem também os 5 R's. Você acaba repensando, né, aquele material, faz a reutilização dele e faz uma reciclagem. Então, assim, eu gosto muito de atuar eu chamo dos meninos e meninas, né, no laboratório com essas questões de você pegar um problema, que é um resíduo, e fazer com que ele seja transformado em alguma coisa útil. Eu acho que você chegou a participar de uma coisa comigo desse tipo aí, se eu não me engano. Sim, a gente uma coisa lá no Senai. Não, sempre você cheio de ideias, né? Cheio de propostas, né? Foi bem legal. Não, e dividir isso que você faz, né? Possivelmente a gente pode ter aqui algumas pessoas que vão assistir, são professores também, né? Que estão nesse caminho, né? Nessa trilha, né? De formação aí, de passar esse conhecimento, né? Auxiliar aí. Na verdade, hoje a gente fala que o professor ele é mais um guia nesse processo de aprendizagem, né? E o aluno tem esse papel mais de destaque, né? E antes aquele tradicional, aquele ensino tradicional que eu, que você, né? A Cláudia que está aí, a gente teve, né? O aluno era só ali, só recebia e conseguia absorver um pouquinho, né, da informação. Quando você envolve o aluno, quando você faz ele pensar, aí esse processo torna-se muito mais efetivo, né? A gente botar ele para raciocinar e tentar fazer essas aplicações é muito mais rico do que assim, é uma coisa que você falou do ensino tradicional. Eu não gosto muito de a gente utilizar a palavra tradicional, porque algumas pessoas arremetem isso como coisa ruim, mas não é. Na nossa época, isso foi muito útil, foi o que formou a gente, foi muito necessário. Só que hoje em dia, com a velocidade, com um monte de informações, cara, a gente está disputando o tempo todo com o celular. Como é que pode a gente estar disputando? Como é que um cara como eu ou você ficar falando 1h40 dentro de uma sala de aula vai prender a atenção de algum garoto desse aí, né, na sala de aula? Se você não mudar, né, o estilo ou não trouxer coisas que vai trazer mais engajamento ou chamar a atenção deles, você vai estar disputando com o celular e com certeza você vai perder. A gente perde pro celular, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É verdade. Hoje você realmente tentar, né? Desculpa, Luiz, entrou uma ligação aqui, perdão. Não, sem problemas. A gente está aqui usando, né, os celulares para fazer a live no Instagram, tem que ser pelo celular, não tem jeito, né? E acontece, sem problema, André. E assim, tocou um ponto bem. Ixi, caiu. Pessoal, caiu aqui o André, eu vou tentar colocar ele novamente aqui na ligação, provavelmente na live. Peço que vocês só aguardem um minutinho. Eu vou colocar aqui o André novamente. Isso acontece também. Vamos ver se o André entra aqui. O pessoal que está chegando, até família prestigiando.
Ah, ele voltou. Oi, Luiz. Desculpa. Oi. Perdão. Não, Caí sem aqui. problema, André. Acontece isso, né? A gente está acostumado, né? Então, eu estava falando justamente daquele ponto que você falou, né? Tentar, né, trazer esse aluno, né? Aí, o André travou aqui para mim. Vamos ver se ele volta. André? Tá, ótimo. Eu estou te vendo. Peraí, mudei aqui. Pronto. Desculpa, Luiz. Não, Vai. sem problema, André. Não, então, você tocou num ponto que é justamente, né, você tentar trazer esse aluno, né, para a atenção, o envolvimento dele num universo onde você tem, né, o celular ali o tempo todo, né, até nós mesmos, às vezes, nos vemos, né, você comentou, né, na necessidade de acessar o celular, né, de responder uma mensagem, né, hoje o WhatsApp virou, né, não é só uma meio de comunicação, mas também de trabalho, né? Então você troca informações de Uma trabalho, ferramenta, né? uma ferramenta muito. Então você fica ali o tempo todo e aí você trazer esse aluno através, né, das ferramentas, né, das metodologias ativas, né, trazer esse fazer ele entender, né, e participar é muito importante. Ainda mais quando a gente fala, né, dessa questão dos ODS, né? Eu acho que você apresentar lá, né, os 17 ODS, falar o que são, né, e se você não fazer com que ele pense, né, onde ele pode, né, realmente atuar, né, e ter, né, uma participação, né, isso é muito importante. Sim. É legal a gente pensar nisso, porque os alunos, né, dentro da área de química, quando você pega esses conceitos, esses pilares dos ODS e conecta ele com algumas disciplinas, é muito interessante. Então, por exemplo, uma disciplina que você tem que gerar um produto ou fazer uma atividade de laboratório, você já pode aplicar esses ODS. Uma disciplina onde você tem que projetar alguns equipamentos, você pode dar um desafio onde, olha, eu preciso fazer uma indústria ou um pedaço de uma empresa onde eu tenho que fazer a obtenção de limoneno através das cascas de laranjas, né? Então, como é que vai ser a captação desse material? Como é que vai ser a extração desse material? Então, você começa a juntar essas informações e fazer com que eles concatenem as ideias das disciplinas que eles estão atuando. Então, a disciplina de cálculo, a disciplina de cálculo de reatores, né? A disciplina de operações unitárias, algumas disciplinas de engenharia de produção, você consegue fazer esse link perfeitamente para atuar. Aí você tem, dentro dos ODS, você tem infraestrutura, você pode também pensar. A gente teve uma aluna, Fernanda, não sei se você lembra, que o TCC dela foi sobre cidades inteligentes. Então, desde a coleta de lixo até o aproveitamento das águas fluviais, isso tudo está linkado com os ODS, aproveitamento das águas, saneamento básico. Então, você consegue começar a pensar nessas estratégias todas. E assim, eu estou falando de química, que é o nosso, né, é o nosso métier aqui, que é o nosso ponto forte. Mas você pode também atuar também na parte de engenharia de produção, a gente trabalha com você também da área de meio ambiente, pode ser também da área pedagógica. Nossa, é um leque de informações para se trabalhar, muito grande, muito grande. Não, excelente, André. E aí, agora fazendo o gancho até com a outro tópico da nossa live, que, né, que a gente montou uma pauta, que era justamente, né, no ensino de Química e Engenharia Química, como aplicar esses conceitos. Né? Você já deu já falou um pouquinho, né, mas se você quiser ainda falar um pouquinho mais, né, você falou aí, né, das diferentes disciplinas, né, que agora até aí a gente não fala mais disciplinas, né, são as unidades, né, curriculares, né, esse currículo novo, né, onde a gente consegue trabalhar numa mesma unidade curricular vários conceitos, né, então isso é uma outra realidade também, né, de ensino, e como aplicar, né, esses conceitos das ODS. Tá. Olha só, uma coisa que é interessante. Já ouviu falar, provavelmente, né, da Química Verde, né? Sim. A Química Verde, né, ela está sempre aí em atuação aí no nosso meio. A gente pode, por exemplo, estruturar atividades ou
basear uma série de estudos, né? Quando você pegando esses 12 princípios da química verde e fazer um link, concatená-los com os 17 ODS. Então, por exemplo, a utilização de matéria-prima, né, renovável, a utilização de energias, né, renováveis, e aí você pode ter processos químicos que podem estar voltando para a química verde e, consequentemente, adotando os 17 ODS. Mais uma vez, eu vou estar falando aqui do ODS 4, que é educação de qualidade, vou estar falando de produção e consumo, e nós temos também a questão de infraestrutura. Então, assim, na minha concepção, como professor que eu atuo, né, eu percebo que esses 3 ODS, tanto o 4, e o 9 e o 12, eles são excelentes para que a gente possa pegar essa série de disciplinas ou unidades curriculares e fazer com que elas se conversem, que elas sejam concatenadas junto com uma série de outras coisas. Então, você pode pegar desde o cálculo, né? Para você, por exemplo, fazer um cálculo estequiométrico, né? O terror da química, o cálculo estequiométrico. Né? Todo mundo que começa a química tem o terror, que é o cálculo estequiométrico. Você começa a trabalhar com cálculos estequiométricos e começa a fazer economia atômica, por exemplo. A economia atômica, você vai verificar quanto que você vai gastar mais de átomos ou não em relação a determinado processo, você faz a comparação. Aí esse processo já vira uma coisa mais interessante dentro do ODS de infraestrutura e inovação em infraestrutura. Depois você vai pegar esse processo e vai atuar ele de diversas maneiras. E sabe uma coisa que é bem legal? Que a gente acaba afastando um pouco, que não deveria, a questão do design. Né? Então, se você trabalhar o design de alguns artefatos, eles podem ser muito mais aproveitados no futuro do que, por exemplo, essas garrafas. Né? Por exemplo, você pode gerar uma série de outras informações buscando, por meio do design, trazer com que esse artefato se torne algo mais útil no final das contas. Tá me ouvindo, Luiz? Eu acho que deu uma travada aí. Tá dando uma travada, André. Tá dando uma travada, eu não sei se é na tua rede ou na minha. Eu acho que é na minha. Eu acho que é na minha rede aqui. Foi na minha aqui que... Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Deu uma travada aqui, mas eu acho que foi na minha rede aqui. Mas vamos lá, vamos... Então, eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de lado também é pensar no design dos artefatos. Quando a gente for trabalhar com essas questões de aproveitamento de resíduo, e sempre pensar no design do produto. Isso é muito útil para que a gente não jogue o material de forma errada no lixo, né? Não descarte de forma errada. Tudo bem? E, André, aqui a rede está voltando agora. A minha rede está voltando. Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tá, ok. Não, André, eu peço desculpa. E o pessoal também peço desculpa, porque isso aí também a gente não está... todo mundo que está trabalhando em casa, né? Está trabalhando, usando suas redes pessoais, né? Volta e meia, esses serviços nos deixam na mão, né? Mas... eu acho que agora... Não tem controle com isso. Não tem controle para isso. Não, acho que agora voltou aqui, André. Voltou. Não, então, eu acho que você conseguiu aí varrer, né, com muita conhecimento de causa, né, e conseguiu varrer toda essa questão. Eu vou até aproveitar esse momento agora, André, e trazer o nosso aluno Johnny. Ele colocou algumas perguntas aqui. E eu acho que, assim, tem um pouco a ver, né, com a nossa live, né, dos ODS, né, mas também tem a ver com a questão de empreendedorismo, né, que ele tem essa pegada, que está muito bem, né, e aí ele perguntou aqui, o que você tem a dizer de aplicações de TCC a partir de iniciativas empreendedoras, né? E aí ele foi além, vocês fazem parte de alguma comunidade de engenharia que englobam ações empreendedoras? E aí depois fez uma terceira pergunta, mas eu vou deixar você responder primeiro.
Olha, o Jonathan, ele é muito, ele gosta muito dessa coisa de empreender. Eu acho muito válido fazer essa questão de empreendedorismo. Eu acho, inclusive, que as instituições devem ter isso no seu portfólio das unidades curriculares, das disciplinas. Isso é de extrema importância no mundo que a gente vive hoje, né? Eu não faço parte de nenhuma comunidade de empreendedorismo dentro da engenharia química. Eu faço parte de uma comunidade de empreendedorismo dentro da educação. Essa área onde essa comunidade que eu participo me proporciona utilizar meus conhecimentos da área de química junto com questões de empreendedorismo. Por exemplo, eu já tive um grupo de alunos que eles gostariam de fazer o biodiesel de outros tipos de resíduos. Sim. Mas aí tem que pensar, né? O quanto que o custo disso, né, vai ter de retorno, vai valer a pena. Então, aí tem toda aquela questão de pensar realmente, porque o empreendedorismo é o seguinte, o cara está lá, o cara tem uma ideia, quer botar dinheiro, tem que vender aquele produto. A partir de que momento que aquilo vai ter aquela devolutiva? Em relação ao TCC que ele está falando, eu sei que o Jonathan ele tem uma certa implicância com os TCCs tradicionais. Não está errado, não, porque se a gente está mudando um pouco o foco para coisas mais ágeis, trabalhando mais com metodologias ágeis, eu acho que cabe fazer uma revisão, sim. Mas isso vai depender de instituição em instituição. Cada instituição tem o seu plano pedagógico, cada instituição tem a sua maneira, tem o seu DNA de fazer as coisas. Então, assim, a gente pode dar ideias, a gente pode sugerir, mas isso cabe às instituições onde a gente está atuando. Quer ver uma coisa bem interessante, Luiz? Eu participei de um projeto ano passado, em 2020, 20/21, que a gente juntou 7 universidades brasileiras. Sim. Em um projeto chamado Economia Circular e Polímeros. Dentre entre os professores que estavam atuando, nós tínhamos, você deve conhecer, o professor José Carlos Pinto. Sim, conheço. Lá da COP. Da COP, sim. Então assim, ele foi o cara que idealizou esse projeto. A gente trabalhou com a Universidade Federal da Bahia, trabalhou com a Universidade do Rio Grande do Sul, com a Universidade, com a USP, com a Unicamp, e com a Universidade de Santa Catarina. Foi um projeto onde atuamos em polímeros junto com a economia circular. Juntamos 7 universidades brasileiras, eu nunca vi isso na minha vida, com 16 professores atuando de forma colaborativa. E aí, por que eu estou falando isso? Qual foi a avaliação final? Uma entrega de um artigo relacionado a esses dois conceitos, economia circular e polímeros. Mas o mais interessante foi que cada professor, atuando em uma determinada área, trouxe ideias que podem ser aproveitadas dentro da economia circular, que tem a ver com o que a gente está falando, com os ODS, e tem a ver com a química verde, e tem a ver no final das contas, com o meio ambiente. E aí, puxo isso para o nosso colega Jonathan, que assim, essa vontade dele de alterar isso é muito grande. A gente percebe isso, que é possível, desde que a gente respeite as normas das instituições. Isso não tem jeito, a gente tem que respeitar. Por exemplo, cada universidade das 7 universidades, elas estavam lá colaborando, mas cada uma tinha o seu modelo, o seu estilo de fazer a aplicação daquelas atividades e na questão de notas e das entregas. No final das contas, a gente conseguiu fazer um modelo único, mas cada uma tinha lá o seu DNA, querendo manter esse DNA naquelas atividades. Então, assim, a gente tenta trazer coisas inovadoras, a gente tenta trazer para a gente esses pontos, mas é importante respeitar o que as instituições o que elas têm em seu portfólio, em seu projeto pedagógico. Excelente, André. Só para agora, eu acho que você respondeu o Johnny, né? Eu chamo ele de Johnny, mas é Jonathan, né? Mas e ele foi mais além. Ele falou que fomos ganhadores do Prêmio Nacional de Inovação e Tecnologia em nome do Senai C-Ticket, uma das ODS que é a tecnologia. Quais iniciativas mais empreendedoras vocês recomendam? Foi a última pergunta dele. Bom,
Dentro da tecnologia, eu acho que, e assim, vou puxar o gancho para ele, que ele adora programação, puxa muito essa questão de programação, né? Linguagem de programação. Hoje em dia, você atuou lá bastante sobre isso, né? Sim. Junto com o nosso colega Luciano lá. Genesi. Pegar essa linguagem, e aí eu vou falar, as abertas, que são gratuitas. Entendeu? Eu acho que atuar na área de programação para buscar tecnologias, e aí você consegue. Qualquer coisa que a gente for fazer hoje em dia, a gente tem que trabalhar com essa questão dentro das indústrias, né? Dentro de aplicativos, de softwares. Tudo isso é linguagem de programação. Então, assim, é uma outra disciplina que eu também acho que a gente precisa estar incorporado aí desde pequenininho, né? Desde do fundamental para as crianças. Você tem filhos, então você já viu falar daquele Scratch? Já ouviu falar do Scratch? Programação? Não. Se não, dá uma buscada nisso, é bem interessante. Mas o que ele faz? É bem legal. Programação de forma lúdica. Faz com que as crianças comecem a ter contato com programação. Sim. E assim, é muito legal, Luiz. Eu tenho uma certa restrição a esse negócio de programação, porque eu não saco muito não, mas eu sempre apoio que trabalhe com programação e desde pequeno. Porque assim, isso é muito importante. Porque e aí, puxando para 4.0, né? Hoje em dia, essas questões estão muito fortes. Sim. As indústrias estão muito fortes em relação a isso. Sim. Então, se você quer um lugar ao sol, um pedaço, né, do mercado de trabalho, eu acho que programação e línguas também, né? Sim. Elas são muito importantes e devem estar... uma das coisas que tem que estar lá no portfólio dos nossos alunos. Com certeza, André. Então, respondendo ao nosso colega Jonathan aí, programação na área de tecnologia, e aí você consegue trabalhar principalmente a questões de dados, e aí você faz o link também com os ODS. Sim, sim. Não, excelente, André. Hoje você fala muito em dados, informações na nuvem, né? Então, essa questão do 4.0, e assim, o legal do Jonathan é que ele está aí nessa pegada, né, de empreendedorismo, né, se envolvendo aí em parcerias, né? E eu acho que isso é um exemplo, né, para quem quer aí buscar, né, um destaque profissional, né, o mercado cada vez mais exigente, né, e você ter, né, o conhecimento dessas metodologias, né, que vão ser usadas, né, e aí em todos os segmentos, né, não só na área de ensino, mas também na indústria, nos serviços, enfim, isso vai ser fundamental, né. E aí, André, assim, a gente já está caminhando para o final, eu não vi mais nenhuma pergunta aqui, né, mas eu não gosto, né, porque o Instagram tem aquele time, né, de 1 hora, né, e ele fecha a live, se a gente não tiver finalizado, ele vai fechar do mesmo jeito. Ele faz assim, né? E aí eu não gosto disso, né, então, assim, eu acho que foi muito rica aqui, né, se entrar alguma pergunta eu faço, tá, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, mas aproveitando o professor André aí, eu acho que foi muito rica essa nossa live, a gente teria assunto aí para a gente falar mais horas e horas, com certeza. Eu vi, assim, muitos colegas aqui, né, engenheiros, pessoal que atua também na área ambiental, né, eu vou até agradecer o professor Guzmão, tá aí, o Antônio Carlos Guzmão, está nos prestigiando, assistindo a nossa live, é uma pessoa que para mim na área ambiental é uma referência, né, o Jefferson Costa, também na área de engenharia, está aí. E provavelmente você também identificou várias pessoas, vários amigos, vários colegas aí, a Cláudia, né? A gente teve alguns colegas, né, o Luciano, a Josete, enfim. André, assim, você, assim, não tem nem o que falar, né? Você mandou muito bem, né? Conseguiu trazer um pouquinho, desmistificar aí um pouquinho essa questão dos ODS, né? E trazer um pouquinho mais de informação, né? Como aplicar isso aí no dia a dia, justamente para a gente ter uma sociedade, né, melhor, né, profissionais que vão estar atuando de forma mais a pensar justamente, né, nos impactos, né, da sua atividade, né, e tentar isso fazer, aproveitar ao máximo, né, os materiais, né, tentar, acho que foi muito rica, né, essa live, né, e foi uma das melhores, assim, eu diria, e assim, queria te agradecer mais uma vez a aceitar esse convite, né, assim, foi a primeira live de 2022, eu estou planejando uma série de lives, tem aí alguns convites, inclusive o próprio Jonathan já
Ele está com um podcast, né? Depois eu vou fazer aí um merchan para ele, está com um podcast aí na área de tecnologia também, e empreendedorismo. Ele falou que você já foi convidado também. E aí, aqui, ó, chegou uma pergunta, ó. Tenho que fazer um jogo lúdico sobre a química. Os senhores me recomendam alguma ideia? Aí, André. Já faz, Alessandro, já pega lá os 17 ODS, já linka eles com os 12 princípios de química verde e mete. Bora trabalhar nisso aí. Qualquer coisa, só você chamar a gente no privado que a gente te ajuda, Alessandro. Fica à vontade aí. Vocês têm o meu contato aí, vocês estão vendo que eu estou falando aqui com o Luiz. Pode ficar à vontade aí. E a ideia que eu te dou é isso aí. Usa os tabuleiros, crianças adoram essas coisas de jogo de cartas. Sim. Cria uma questão sobre isso. Luiz, o meu último recado aqui vai ser o seguinte: agradeço muito, dá muito mesmo a ter participado aqui da live. Para mim foi uma honra ter sido chamado por você. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu tenho acompanhado a sua disposição. Você realmente, uma coisa que você fala que eu sempre trago ideia, mas você sempre foi o cara que também está sempre ali. Vamos embora, eu topo. Está sempre correndo na frente, não está correndo atrás, está sempre correndo na frente. A gente, né, infelizmente, acabou afastando um pouco geograficamente, né? Mas o carinho continua o mesmo. Eu lembro até hoje, Luiz, quando a gente voltou lá com a turma de engenharia, né, que você não estava mais com a gente, e aí eu levei os meninos do laboratório, eu lembro de ter visto lá aqueles equipamentos que você trouxe para a gente, aqueles recheios de coluna. Aí eu fiz questão de mostrar para os alunos aqueles recheios de coluna e fiz questão de tirar uma foto e mandar para você. Porque você realmente merece esse carinho. Você é um dos profissionais que a gente trabalhou pouco tempo, mas que foi muito rico ter estado com você. Foi uma troca muito legal. E assim, é um cara que eu trago aqui, ó. A gente fala pouco porque o dia a dia não tem jeito, né? Mas que eu trago aqui realmente como uma grande amizade que foi em 2019, 18, 19, se eu não me engano, não é isso, Luiz? Isso mesmo. Isso mesmo. Que trouxe aí. André, para mim foi uma honra estar aqui, tá? A recíproca é verdadeira. Você, para mim, é um grande amigo, né? E um profissional assim que eu também tenho como referência, né? Estou sempre acompanhando o teu trabalho. E queria que você falasse um pouquinho do seu canal lá do Educação 4.0. Né? Dá tempo ainda? Tem 2 minutos. Tem 2 minutos. Então, esse canal Educação 4.0, eu estou reformulando ele, estou alterando, porque por questão de marca, estou alterando o nome, mas logo depois o pessoal vai saber. Mas a questão é que eu atuo com a parte pedagógica, atuo com metodologias ativas, atuo com aprendizagem. Então, assim, eu estou sempre trazendo essas ferramentas, metodologias, estou trazendo curiosidades, e eu uso muito esse canal. Atualmente eu tenho feito um pouco de vídeos, né, para distrair um pouco a cabeça nesse negócio de pandemia, mas eu uso mais o canal mesmo do Educação 4, que chama _, do Cacão 40, né? Porque o Instagram não deixa, né? Então é esse canal que eu faço, eu trabalho nessa área. Eu atuo muito como conteudista, e aí vocês vão estar sempre me vendo ali trabalhando alguma coisa em metodologias. Luiz, agradeço mais uma vez esse convite, foi uma grande honra estar aqui com você, tá? Eu agradeço também, André, obrigado pelas palavras, e foi, assim, tenho certeza para quem ficou até esse horário, né, 8 horas da noite, aqui todo mundo saiu satisfeito. O Alessandro mandou, ó, eu quero a ajuda de vocês sim, que massa. Então ele fica à vontade de entrar em contato comigo, com o André, né, para a gente te ajudar nesse processo. Obrigado a todos, né, agradecer a presença de todos. Quem chegou, a live já estava rolando, vai ficar disponível no canal. Depois eu vou levar para o canal do YouTube também, que é Enge Luiz Assunção. Os vídeos ficam lá. André pode compartilhar à vontade. Isso aí também é um portfólio seu, tá bom? Um abraço aí, pessoal. Obrigado, André. Tudo de bom aí para todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Estou aliviando meus